Capítulo 6. Povo da Promessa. Deus prometeu abençoar Abraão e, através dele, abençoar todas as nações da terra. Deus fez o mesmo tipo de promessa ao filho de Abraão, Isaque, e ao filho de Isaque, Jacó. Após muitos anos, Jacó teve 12 filhos, mas havia um chamado José, a quem ele amava muito. E os irmãos de José tinham grandes ciúmes dele. Então agarraram José e o lançaram em uma cova. E depois venderam José a alguns comerciantes que estavam a caminho da terra chamada Egito. Os irmãos banharam a roupa de José em sangue, fazendo com que seu pai acreditasse que José tinha sido comido por uma fera. José entrou na terra do Egito como escravo, mas no Egito, Deus colocou José a serviço de uma pessoa poderosa. No tempo certo, José foi intimado a comparecer diante do governador de todo o Egito, que era chamado Faraó. Pediu-se que José interpretasse um sonho. Deus deu a José a interpretação certa a respeito de uma grande fome que viria sobre a terra. O faraó ficou contente com José, e foi assim que ele deu a José autoridade sobre a terra do Egito. Quando a fome veio sobre a terra, a família de José sofreu grandemente na terra de Canaã. Mas no Egito, José encheu os celeiros. E embora José tivesse sido traído por seus irmãos, ele ainda tinha amor profundo por sua família. Por causa da posição que Deus havia dado a José, permitiu-se que toda a sua família passasse a morar no Egito, escapando da fome. E assim, o povo através do qual Deus prometeu abençoar as nações, habitou em uma terra que não era sua própria terra. Brothers. 350 anos mais tarde, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó ainda estavam no Egito. Eles haviam crescido grandemente em número e ficaram conhecidos como o povo hebreu. Já havia um novo faraó que temia que o povo hebreu tivesse se tornado muito grande. Por isso, escravizou os hebreus, mas eles continuaram a se multiplicar. Então ele ordenou a morte de todos os meninos nascidos nas famílias hebraicas. Provavelmente, Satanás tinha uma parte neste plano, mas Deus tinha um plano maior. E uma mãe hebraica que confiava em Deus colocou seu bebê em um cesto de vime e colocou o cesto em um rio, onde a filha de Faraó tomava banho. Quando a filha de Faraó viu a criança hebraica, ela a pegou. A filha de Faraó adotou o menino como se fosse seu. Ela o chamou de Moisés. E este menino hebreu cresceu como um príncipe do Egito. Quando Moisés se tornou adulto, ele viu um egípcio espancando um hebreu. Então, ele matou o egípcio. Temendo a punição de Faraó, Moisés fugiu para o deserto e viveu ali como pastor de ovelhas por 40 anos. Então, um dia,
Deus apareceu a Moisés no meio de um arbusto em chamas. Mas o arbusto não se consumia. Moses, I am here. Deus falou a Moisés do arbusto. Deus prometeu estar com ele. Moisés estava com medo, mas obedeceu a Deus. Moisés retornou ao Egito, e com seu irmão Arão, Moisés colocou-se diante de Faraó. Mas o coração de Faraó estava duro diante do povo hebraico, e ele se recusou a deixá-los sair do Egito. Então, Deus enviou uma série de pragas terríveis sobre o Egito. Mas nenhuma das pragas tocou o povo hebraico. Depois de cada praga, Faraó continuava recusando deixar o povo ir. Então, Deus mandou que cada família hebraica matasse um cordeiro e pingasse o sangue do cordeiro sobre a porta de sua habitação. E Deus enviou a morte sobre cada primogênito da terra, exceto sobre aqueles que estavam com sangue sobre a entrada da casa. Como Adão e Eva no jardim, e como Abraão e seu filho na montanha, este caso ainda era outra figura de como um sacrifício substitutivo livraria um dia a humanidade de Satanás, do pecado e da morte. Finalmente, Faraó permitiu a saída da nação hebraica, e o povo saiu do Egito. Mas a atitude de Faraó mudou logo. Com seu exército, ele perseguiu o povo hebraico até a beira do mar. Então, Deus dividiu o mar para o povo hebraico atravessar em terra seca. E quando os egípcios os perseguiam nesse caminho, Deus fez o mar voltar, afogando todo o exército egípcio.